Abra aí em Levítico capítulo 22, versículo de número 1. Amém? Levítico 22, 1. Acharam? Disse o Senhor a Moisés: diz a Arão e aos seus filhos que se abstenham das coisas sagradas dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Diga de novo comigo. Diz a Arão e a seus filhos. Como é que era o nome dos filhos de Arão? Quem lembra? Nadab e Abiú, né? Diz a eles, aos filhos, que não que, pessoal? Que se abstenham das coisas sagradas dedicadas a mim pelos filhos de Israel. Ou seja, que não metam a mão nas coisas sagradas dedicadas a mim pelo povo de Israel. Amém? Para que não profanem o meu santo nome. Diz-lhes: todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor. O que é que os filhos de Israel dedicam ao Senhor? O que é que nós dedicamos ao Senhor? Não são as ofertas ao Senhor, né? Aí diz assim, ó: se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundície, aquela alma será eliminada de diante de mim. Eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas sagradas até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda por causa de um morto, ou aquele com quem se der emissão do sêmen, ou qualquer que tocar algum réptil com o que se faz imundo, ou algum homem com o que se faz imundo, seja qual for a sua imundície. O homem que o tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas sagradas sem primeiro banhar o seu corpo em água. Posto o sol, então será limpo, e depois comerá das coisas sagradas, porque isso é o seu pão. Do animal que morre por si mesmo, ou é dilacerado, não comerá, para com isso não contaminar-se. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, diga comigo, a obrigação que tem para comigo, para que por isso não levem sobre si pecado e morram havendo profanado. Eu sou o Senhor que os santifico. Diga comigo, guardarão, pois, a obrigação que tem para comigo, para que por isso não levem sobre si pecado. Então, irmão, você tem uma obrigação para com Deus. Ele está dizendo assim: você vai guardar essa obrigação. Amém ou não? Você vai guardar essa obrigação para quê? Para que você não profane o nome do Senhor. Ele diz assim: guardarão, pois, a obrigação que tem para comigo, para que por isso não levem sobre si pecado e morram. Se você não guardar a sua obrigação para com Deus, você leva sobre si o quê? Pecado. Pastor, o senhor está lendo uma coisa lá de Levítico, o que é que tem a ver conosco hoje? Diga comigo, o Antigo Testamento, todo o ritual que Deus deu no livro de Levíticos, toda a questão ritualista foi e é sombra das coisas que haveriam de vir. Então hoje eu pego aquilo lá e avoco para os meus dias, entendendo que os critérios de Deus lá não mudaram. Amém? Pode ter mudado o tipo de culto ou de rito, mas o critério de Deus não mudou. Então ele diz assim: você tem obrigação para comigo. O que é que você tem que fazer? Guardar, para que você não leve sobre si pecado e morra. Se você tem a obrigação de servir Jesus, tem a obrigação de agir na sua vida da forma como Jesus ensinou, e você não guardar o sagrado ensinamento, você leva sobre si o pecado e morre, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Amém? Então eu estou pegando um versículo lá de Levítico e mostrando que tem tudo a ver com hoje. Vamos lá.
havendo-o profanado. Eu sou o Senhor que os santifico. Então quem nos santifica é Deus, amém? Mas quando eu guardo as minhas obrigações para com o Senhor, e não levo sobre mim o pecado, e não morro por causa dele, nem ando profanando, amém? Vamos lá. Nenhum estrangeiro comerá das coisas sagradas, o hóspede do sacerdote, nem o seu jornaleiro comerão das coisas sagradas. Mas se o sacerdote comprar algum escravo com o seu dinheiro, este comerá delas. Os que nascerem da sua casa, estes comerão do seu pão. O que quer dizer isso? Quem é o sacerdote? O sacerdote poderia comprar um escravo, e a partir do momento que ele comprasse o escravo poderia comer das coisas sagradas junto com ele. E todos os que nascerem do escravo também. Pastor, o que é que isso tem a ver conosco? O nosso sacerdote Jesus Cristo nos comprou com sangue, e nós podemos comer do pão, do suco da uva. Por quê? Porque fomos comprados pelo sacerdote, e aquilo que ele oferece na casa dele, nós podemos nos alimentar, amém? Podemos comer do que é sagrado, porque fomos comprados pelo sangue de Jesus, pelo sacerdote, amém? Então tem gente que diz assim, mas será que eu posso participar da ceia? Se você foi comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus, você pode. Esse é um direito do sacerdote, é um direito de Jesus, amém? Bom, pule aí para o versículo deixa eu ver aqui, bem aqui, pronto, versículo 14. Se alguém, por ignorância, comer a coisa sagrada, juntar-se-lhe-á a sua quinta parte e a dará ao sacerdote com a coisa sagrada. Ele está falando do quê? Se você, naquela época, comer daquilo que foi separado para Deus, da oferta, do dízimo, se você utilizar isso para si, você vai ter que devolver, além do dízimo, a quinta parte. Quem está entendendo isso? Aí diz assim, não, isso por ignorância, não profanarão as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, pois assim os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo as coisas sagradas, porque eu sou o Senhor que os santifico. Disse mais o Senhor a Moisés, falarão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes, qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar sua oferta, quer em cumprimento de seus votos, ou como ofertas voluntárias, que apresentar ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito. Escreve aí embaixo, macho sem defeito, grifa aí. Ou do gado, ou do rebanho, de ovelhas, ou de cabras, porém todo o que tiver defeito, esse deve ser feito o quê? Não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Então, obrigado. Se você oferecer alguma coisa com defeito a Deus, Deus não vai ter isso a teu favor, amém? Quem entendeu isso até aí? Então não posso dar nada para Deus com defeito, entendeu? Uma vez uma pessoa me ofertou aqui um notebook quebrado, misericórdia, irmão. Quando a gente for usar, o bicho, acabou-se. Pode dar uma coisa com defeito para Deus? Não, irmão. Ah, não quero mais, eu vou dar para Deus. Depois que usou, abusou e quebrou. Me definia. Isso é transparente? É. Eu sou quase transparente, fica na cor da pele. Vai lá, ajuda aí. Irmão, só um minutinho para eu poder botar esse negócio aqui. Pronto, tá bom. Ok. Só para não ficar caindo o microfone aqui. Vamos lá. Então, ele diz assim: porém todo que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal deve ser, diga comigo, sem defeito,
para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. O cego, ou aleijado, ou mutilado, ou ulceroso, não sarnoso ou cheio de impingens, não os oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, o novilho ou cordeiro desproporcionados poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Não oferecereis ao Senhor animal que tiver os testículos machucados, ou moídos, ou arrancados, ou cortados, nem fareis isso da vossa terra. Também da mão do estrangeiro nenhum desses animais oferecereis como pão do vosso Deus, porque são corrompidos pelo defeito que há neles, não serão aceitos a vosso favor. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, essa é a tua palavra, fala ao meu coração, em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar. Deixa eu tentar colocar aqui. Pronto. É aqui. Amém. Irmãos, então, observe uma coisa. A exigência, qual foi a palavra que você mais ouviu aqui? Diga: defeito. Diga assim: Deus não gosta de nada com defeito. Quem gosta? Quem chega numa concessionária e diz assim: ei, me dê aí aquele carro com defeito. Quem compra esse carro com defeito? Quem compra uma camisa com defeito? Não, eu quero comprar uma camisa com defeito. O senhor vende? Quem procura isso? Quem quando vai casar pega uma mulher com defeito, ou um homem com defeito? Você quer a perfeição, né? Sempre você busca a perfeição em tudo, né? Você vai nascer um menino, vai nascer a criança, você já quer logo saber: doutor, tem algum defeito? Nasceu direitinho? Como é que está a gestação? Quando está no ventre ainda, né? Faz a morfológica e diz: e aí, como é que está a formação da criança? Tá boa? Porque você quer um filho perfeito. Sim ou não? É ou não é? Sim ou não? É. Agora vamos lá. Nós somos exigentes em tudo o que é para nós, tudo que é a nosso proveito. Mas quando é para o proveito de Deus, nós não temos o mesmo critério. Irmão, a fé, diga: a fé, ela não é apenas para meu proveito, mas a verdadeira fé é para o proveito de Deus. Deus se aprove de nós, Ele se aproveita da nossa fé para receber o sacrifício perfeito. Amém? Então, nessa visão de fé, que nós entendemos antigo testamentária, nós temos que levar para o Novo Testamento, na Nova Aliança, que ainda hoje Deus não aceita nada com defeito. Deus não concorda. Quando Deus foi oferecer Jesus por nós, leia aí em 1 Pedro 1, 1 Pedro capítulo 1. Amém? 1 Pedro capítulo de número 1. Versículo 16, diz assim, ó: porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Como é o nome desse culto aqui hoje? Culto da... Não. Perfeição, meu filho. Ô Jesus. Culto da perfeição. Sim ou não? Então vamos lá. Deus não quer nada imperfeito. E o nome do culto é culto da perfeição, porque você tem que apresentar a Deus um verdadeiro e perfeito sacrifício. Amém? Então vamos lá. Aí em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, diz assim: porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. Ele está falando da vida. Porquanto estáis cientes
de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de quem? De Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. Quem leu isso diz amém. Então o meu resgate foi pago por alguém que não tem defeito algum. Deus deu Cristo. Como? Sem defeito. Ele apresentou sem defeito. Amém? Como é que eu tenho que me apresentar a Deus? Sem defeito. Como é que eu tenho que viver a minha fé? Em sacrifício vivo, santo e agradável. Romanos 12. Sem defeito. Amém? Sem defeito. Diga, sem defeito. Jesus veio para me resgatar sem defeito nenhum. E aqui diz: conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor, porque não tem defeito. Se não tem defeito, é a meu favor. A meu não. Deus deu uma oferta? Deu. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu, pagou, Ele deu Jesus sem defeito, porque sem defeito nós seríamos favorecidos. Com defeito não tem purificação de pecado. Se tivesse defeito em Jesus, irmão, o pecado estaria sobre nós, morreríamos por causa do pecado. Mas sem defeito, o pecado já não está mais conosco. Ele já levou sobre si, Isaías 53, os nossos pecados. Quem entendeu isso diz glória a Deus. Então diga assim: Jesus veio sem defeito. Mas, diga mais, as pessoas que ouviram essa palavra lá de Deus através de Moisés, quem escreveu o livro de Levítico foi? Moisés. As pessoas que aprenderam, isso passava de geração em geração, as pessoas que aprenderam não puseram em prática. Nós vamos ver dois textozinhos no Antigo Testamento para você entender o pensamento daqueles caras. Vamos lá. Ageu capítulo 1. Assim, versículo 2: assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitares em vós, em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas nada não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Está falando de qual casa? A sua ou de Deus? A de Deus, irmão. Vamos. Dela me agradarei e serei o quê? Glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito e eis que veio a ser pouco, e esse pouco quando o trouxeste para casa, eu com assopro dissipei, porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Você quer prosperar? Quem quer prosperar? Quer prosperar? Pois deixe de apontar o seu alvo para a sua própria casa e aponte para a casa de Deus. Quando a casa de Deus for próspera, a sua também será. Mas se a casa de Deus não for, a sua também não será. Quem entendeu isso? É um defeito nosso só olhar, como diz aqui no Ceará, para o rabo da cutia. Quem sabe desse detalhe, desse ditadozinho, né? As pessoas só olham para si. É um egoísmo, elas pensam em si. Enquanto você cuida da sua casa, a casa de Deus, a obra de Deus fica deserta. Cuide da casa de Deus e você vai ver a sua abençoada. É o que Deus está falando. Vamos para frente. Malaquias capítulo 1. Deus disse que não queria nada com defeito, mas o povo lembra disso? Eu não sei se você lembra do que eu preguei domingo, do que eu preguei sexta, mas se você lembrar, você está sendo edificado. Amém? Vamos lá.
Malaquias 1, versículo de número 6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Olha, ele queria alguma coisa imunda, pessoal? Você leu lá em Levítico que não. Mas o povo estava oferecendo um pão imundo, que não podia. O que mais? Pão imundo. E ainda perguntais em que te havemos profanado. Ele não falou que isso ia ser profanação? Mas o povo estava lá oferecendo. Vamos lá. Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego, quem leu Levítico que não podia trazer animal cego? Para o sacrificardes, isso não é mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Não está lá em Levítico que não podia trazer esse animal coxo e enfermo? Vamos lá. Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Essa é a reflexão de hoje, diz o Senhor dos exércitos. Será que Deus vai aceitar, vai prosperar, vai abençoar, vai trazer chuva de bênção sobre a sua casa, quando você está desobedecendo, trazendo pão imundo, animal cego, animal doente, quando a sua oferta profana a casa de Deus, quando você cuida mais da sua do que da casa do Senhor? Quem entendeu até aí, levanta a mão. Irmãos, nós estamos caminhando para entender o pensamento de Deus. Vamos lá para Mateus capítulo 23 e ver Jesus falando. Versículo 16. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Amém ou não? Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que sobre ele está. Amém? Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Amém ou não? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, ou seja, entregar o dízimo do cominho, da lã e do endro, sem omitir aquelas. Amém ou não? Então, eles estavam fazendo uma coisa e omitindo a outra. O problema é que a oferta tem que ser carregada das duas coisas. Nós temos que ver assim. Então, nós, quando estudamos aqui no livro de Levíticos sobre a oferta, no versículo, capítulo 19 de Levítico, versículo 22, olha como é que era. O perdão era assim, ó: com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação por ele, perante o Senhor, pelo pecado que cometeu, e ser-lhe-á perdoado o pecado que cometeu. Isso eu estou falando antes de Jesus. Qual é o significado disso? É que um dia Jesus viria na função daquele animal para ser sacrificado e perdoar os nossos pecados. Amém? De uma única vez. No entanto,
O que Deus cobrava deles não era propriamente, o que Deus estava preocupado não era o animal, o tipo de animal, não. Deus queria um animal perfeito para que o povo entendesse como deveria andar na presença de Deus. Amém? Quem lembra o chamado de Abraão? Deus chamou Abraão e disse o quê? Abraão, anda na minha presença e ser o quê? Perfeito. Deus podia ter dito, Abraão, anda como você quiser na minha presença, mas Deus não disse isso. Deus disse, anda na minha presença e ser perfeito. Diga assim, existe uma forma, existe um modelo de Deus para a gente caminhar. Amém? A gente não pode caminhar de uma forma vil. Isso desagrada o Senhor. Então, quando, por exemplo, você vem à casa de Deus, você pensou onde é que você está vindo? Você imaginou aonde você está pisando? Não, pastor. Mas lá em Eclesiastes capítulo 5 diz assim, guarda o teu pé. Abra em Eclesiastes 5. Eclesiastes capítulo 5. Diz assim, cuida dos teus passos e ser reverente quando adentrares o santuário, a casa de Deus. Olha só, a oferta já começa na entrada. Aproximar-se para ouvir vale muito mais que os vários sacrifícios oferecidos pelos tolos, ainda que não percebam o mal que estão fazendo. Porque quando a pessoa se aproxima para ouvir, ela é aperfeiçoada. E o tolo não. O tolo entra na casa de Deus e não quer perfeição. Ele não quer receber a perfeição. Ele entra no culto e sai do culto e não memorizou nada, não guardou nada, não aprendeu nada. Você vem para cá para aprender. Amém? A como caminhar na presença de Deus. Isso aqui é uma escola. E você está aqui para passar de ano. Vamos lá. Não permita que tua boca fale precipitadamente, nem que o teu coração o impulsione a fazer promessas diante de Deus. Afinal, Deus está nos céus e tu apenas vives sobre a terra. Portanto, que tuas palavras sejam poucas e corretas. Das muitas ocupações surgem sonhos, e do muito falar nasce a conversa inútil e perversa. Quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre-os sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra. Portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Amém ou não? Não permitas, pois, que a tua boca te conduza ao pecado, e não digas ao sacerdote, ao mensageiro de Deus, cometi um engano. O que prometi em meu voto não foi bem o que eu queria dizer. Tem gente assim, não tem? Tem. Ora, por que irritar a Deus com o que dizes e levá-lo a destruir tudo quanto construíste mediante teu trabalho? Muitos sonhos e sonhos absurdos acabam provocando conversas insensatas. Tu, porém, conserva o temor, o teu amor reverente a Deus. Então, irmão, você não pode dizer assim, não, eu prometi, mas foi no momento da emoção. Nada a ver. Quem entregou a vida a Jesus? Entregou? É só por um tempo? Ou é para sempre? Então não diga para Deus que você entregou por engano. Quem aqui sabe que o dízimo e a oferta é do Senhor? Levanta a mão. Sabe? Então nunca diga que pensava que não sabia sobre isso. Ah, pastor, mas é porque não existe isso. Você tem que ter consciência das coisas. Amém? Vamos lá. Então, com relação às ofertas, diga, as ofertas devem ser sem defeito. Vamos lá. As ofertas devem ser sem defeitos. 2, as ofertas devem ser o melhor que temos. Sim ou não? O melhor, diga o melhor. Não pode ser o pior, tem que ser o melhor. Abra aí Malaquias 1:8. Quando ofereceis um sacrifício, um animal cego, isso não é errado? E quando ofereceis animal aleijado ou doente, isso também não é errado? Ora, vai e apresenta ao vosso governador humano. Será que ele ficará feliz com tal presente? Ele terá satisfação em atendê-los? Questiona o Eterno Todo-Poderoso. Quer dizer, Deus está questionando isso.
Ele não quer essas coisas. A oferta para Deus tem que ser o melhor, amém? Aí quando alguém te chama para uma oferta, você fica pensando, não, mas eu não vou dar isso não, porque é muito. Já pensou nisso? O nome disso é avareza, que também é chamado de idolatria. Isso é falta de fé. E a Bíblia diz que a falta de fé é um pecado. Tudo que não é por fé é o quê? Pecado. Quando você acha que uma coisa que você vai dar para Deus é muito, você não tem fé. E a Bíblia diz lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém ou não? Tenha cuidado. Às vezes você desagrada as pessoas, quanto mais a Deus. Imagine, você está do lado de uma pessoa e a pessoa diz assim, olha, eu quero pagar um almoço para você, só que eu quero levar você no canto mais barato que tem. Como é que você se sente? Hein? Você vai sair com o namorado e o namorado te leva na lanchonete mais chinfrinha que você podia achar na face da terra. Levou no canto mais pobre que podia ser. Aí você estava toda arrumadona para sair com o namorado, ele te levou para comer na beira de uma calçada, sentado no meio fio. Um cachorro frio, não é nem cachorro quente. Entendeu? Com aquela coisa toda lambuzenta. Porque ele é um miserável. Eu digo a você, mulher, pula fora que isso aí é miséria para o resto da vida. Entendeu? Agora você pega, conhece o rapaz não, eu vou levar a pessoa que eu amo para um negócio desse, não, eu vou levar para o melhor restaurante, nem que eu me acabe pagando essa prestação. Quem entendeu isso? Por quê? Porque a gente dá aquilo que a gente tem dentro de nós, amém? Pastor, a gente mede a pessoa pelo que a gente recebe dela? Verdade, é ou não é? A gente mede por isso. Quando a pessoa chega para a gente e dá o melhor, é porque ela nos ama, é porque ela nos valoriza, né? Quando ela dá o pior, misericórdia, irmão, você já sabe o valor que você tem. E quando ela não dá nada, pior ainda, né? Pior ainda, que você já sabe que não tem valor, o valor é zero. O valor é zero, podia ser 1, mas é 0. Tem gente que diz, não, é porque me esqueci. Outra pessoa diz assim, não, é porque eu acho que ela já tem tudo, ele já tem tudo, não precisa de nada. Meu irmão, o nome disso é avareza. Você tinha que ter feito o melhor, amém? Quantos filhos eu conheço que hoje são frustrados porque o pai ou a mãe morreu e nunca deram o melhor para o pai e a mãe, não é? Nunca deram. Quantas pessoas eu conheço, irmão, que reclamam porque o marido foi embora ou a mulher foi embora, mas quando eram casados, nunca deram o melhor para o outro. É terrível, não é terrível? Aí quando perde, vai dar valor. Quando perde, vai dar valor, porque perdeu. Nós temos que aprender a valorizar aquilo que Deus nos dá. Amém? Temos que valorizar a nossa igreja, temos que valorizar o pastor da igreja, temos que valorizar a obra de Deus. A gente tem que aprender a valorizar, mas não é valorizar orando só não, irmão. É investindo financeiramente no reino. Quem entendeu isso? Porque se você não investe financeiramente no reino, é porque você não dá valor ao reino de Deus. Se você não tem desprendimento para dar o melhor na casa de Deus, é porque você não tem fé de que esse lugar é o lugar que tem que ser mais honrado, amém? Tu imagina que tu chega na casa de Deus, dá 10 reais de oferta, 10 reais. Aí tu chega bem ali na lanchonete, numa pizzaria e paga 50 reais por uma pizza, com refrigerante. Qual é o lugar mais valorizado? Qual é o lugar mais valorizado? É onde você pagou mais. Não foi isso que o Senhor explicou para Simão? Simão, um homem devia 10 denários, o outro devia 100 denários. Os dois foram perdoados. Quem mais amou? Aí o Simão disse, aquele que foi perdoado a maior dívida. Jesus respondeu, certo. Por quê? Porque a maior dívida era uma maior manifestação de amor para com aquele. Aquele ia amar mais o seu Senhor porque a dívida dele era maior. Imagina o contrário. Imagina o contrário. Você investe pouco na casa de Deus e investe muito na sua casa.
Você investe pouco na casa de Deus, mas você não economiza quando você tem que investir nas outras coisas. A quem você está mais amando? Quem você está dando mais asa para crescimento? Em quem você está investindo mais? Né? Entenderam isso ou não? Levanta a mão, quem entendeu? Tem jovem que diz, eu queria dar, mas não tenho dinheiro. Mas quando pega em dinheiro, compra um tênis Nike, compra uma camisa não sei, eu não vou nem dizer marca não, que é para não valorizar aqui na televisão. Mas quando a pessoa pega no dinheiro, ela não pensa, vou ofertar, vou abençoar a obra, vou investir no reino. Não, ela diz assim, não, eu vou matar minha vontade de usar aquele produto ou aquele outro produto. É ou não é verdade? Quem está entendendo até aí? Vamos lá. Diga assim, a oferta devem ser voluntárias. No capítulo 22, versículo 21, de Levítico, diz assim, quando alguém oferecer sacrifício, está oferecendo, pacífico ao Senhor, isso é uma questão voluntária, quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária, então, a oferta tem que ser voluntária sim, você não pode ser obrigado a ofertar, tem que ser voluntário. Quando eu ganho uma coisa porque alguém sentiu vontade de me dar, é muito melhor do que eu obrigar a me dar. Quando me obriga não tem valor, mas quando dá porque ama, tem valor extremo, sim ou não? Eu guardo coisas que me deram, que financeiramente não tem muito valor não, mas tem um valor o quê? Sentimental, entendeu? Eu tenho um relógio que eu guardo lá em casa, que se eu fosse calcular o preço dele, não dá muita coisa, talvez desse uns R$150, 200 no máximo, mas eu guardo. Por quê? Porque esse relógio foi usado por uma pessoa que eu amo muito até hoje, que já foi para a glória, mas eu amo muito. Eu guardo esse relógio e, olha, sinceramente, se tiver um Rolex de R$100 mil e tivesse esse relógio aqui do lado, você pode ter certeza, se alguém dissesse escolha, eu escolheria esse relógio de R$200 e não escolheria o Rolex de R$100 mil. Mas pastor, isso é doido? Não, é porque tem valores que a gente não pode trocar pelo dinheiro. A nossa fé, por exemplo, amém? A gente não pode negociar com dinheiro a nossa fé. A gente não pode negociar com dinheiro. A gente não pode trocar de igreja como quem troca de camisa, nem de chamado. Deus, a gente tem que valorizar. Deus nos deu, valoriza, amém? Está aqui, está aqui o altar. A gente tem que valorizar essas coisas. Vamos lá, a oferta, diga a oferta, e ser trazida em vasos puros. Isaías 66, versículo 20: e trarão de volta todos os vossos patrícios e todas as nações como uma aprazível oferta de cereais a Yahvé. Haverão de transportá-los até o meu santo monte, em carros, charretes, sobre mulas e nos lombos de muitos camelos. Assim diz o Senhor: eis que procederão como os israelitas, quando levam suas ofertas ao templo, a casa de Yahvé, a casa do Senhor, em vasos de quê? Vasos limpos. Como é que a oferta tem que vir? Vaso limpo. Como é que um vaso é limpo? Quando alguém o purifica. Quem é que nos purifica? Hein? A lavagem da palavra de Deus nos purifica. Amém? Ei, irmão, você está achando que essa farda purifica você? Não purifica não. Você está vestindo uma farda e o coração pode estar imundo de sujo. Não vai resolver. Você tem que vestir a farda, mas tem que ter coração limpo. Amém? Coração limpo. Aí traz a oferta num coração limpo, vaso limpo. Você pega aqui o envelope, vou levar a oferta. Amém. Vaso limpo. Mas você está com todo, sabe, imundo, coração sujo, mente suja, só faz o que não presta. Aí, não, eu vou levar essa oferta para ver se eu agrado a Deus, para ver se Deus me perdoa os meus pecados. Você está todo doido, irmão. Você está pensando que você vai comprar o perdão de Deus? Você está pensando que Deus vai receber essa oferta da tua mão? De jeito nenhum. Eu recebo aqui porque dinheiro é dinheiro eu preciso para pagar as contas. Mas Deus passa longe dessa tua oferta.
Primeiro ele diz assim: se tu tiver alguma coisa contra o teu irmão, vai lá e pede perdão, deixa a oferta sobre o altar, vai lá e pede perdão e volta e oferece a oferta. Então tem gente que vive imundo e querendo o perdão de Deus através de oferta, fazendo sacrifício de tolo, apresentando vaso impuro, vaso sujo e levando a oferta. Diga assim: irmão, tem que consertar. Amém? Vamos lá. A oferta deve ser honesta, justa. Malaquias 3:3. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim passarão a apresentar perante Yahvé ofertas com justiça. Ei, irmão, Deus vai se assentar como refinador, como purificador de ouro e prata. E você vai apresentar a Deus oferta com justiça. Amém? Mais na frente, diga: as ofertas devem ser feitas sem reservas. Amém? Deixa eu falar só uma coisa sobre ofertas honestas e justas. Uma pessoa, uma prostituta, uma pessoa rouba alguém, ou ela ganha dinheiro na prostituição, ou ela ganha dinheiro de uma forma indevida lá, vendendo droga, matando gente. Essa oferta é recebida por Deus, pessoal? Claro e evidente que não. Como eu acabei de dizer, se colocar aqui, dinheiro é dinheiro, não sei de onde vem. Pode colocar, eu não sei de onde vem. Eu posso adivinhar? Não, eu posso até receber a revelação, mas não posso adivinhar. Você colocou, mas se não é justo, se tu roubou de alguém, se tu vendeu droga para ganhar aquele dinheiro, se tu matou, se aquele dinheiro é de sangue, Deus não recebe. Entenderam isso? Deus não recebe. Tem que ter cuidado com essas coisas. Vamos lá. As ofertas devem ser honestas e justas. As ofertas devem ser feitas sem reserva. Êxodo 22, versículo de número 29 e 30. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas. Tem gente que tarda, demora. E quando foi que você ofertou pela última vez? Ih, rapaz, foi semana passada ou foi retrasado, eu nem me lembro mais. Quem trabalha, levanta a mão. Quando o teu dinheiro atrasa um dia, você gosta? Não. Né? Por que que você tarda o dízimo e a oferta do Senhor? Tem um irmão aqui no ministério que ele gosta de tardar a oferta. Como ele já está há 20 anos na igreja, eu ligo para ele e digo assim: ei, irmão, Deus está te cobrando a oferta que tu não entregou. Cadê teu dízimo? Aí ele olha assim: oh, mas eu não sei o que, porque não deu, eu tive que pagar umas contas. O problema é teu, meu irmão. O dízimo é do Senhor, não é teu? Você está pagando suas contas com o dízimo? Você está pagando suas contas com a oferta do Senhor? Pode não. Você paga suas contas com o que é seu, mas com o que é de Deus, você não mexe. Amém ou não? Tem gente que diz: não, peraí, se sobrar eu tiro o dízimo. Que conversa é essa? Primeiro é o dízimo. Primeiro de tudo é o dízimo. Vamos lá. Versículo 22, 29 e 30, né? Que eu estou lendo. Vamos lá. Êxodo 22, 29 e 30. Diz assim: não tardarás em trazer ofertas do melhor, diga do melhor, das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Da mesma sorte farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias ficará a cria com a mãe, e ao 8º dia me darás, ou seja, me darás. Amém? O que ele está falando? Que a gente tem que dar o melhor para... O primeiro vem para o... Pastor, eu tenho que dar o meu primeiro filho para Deus, mas eu só tenho um. Ei, irmão, sombra das coisas que viriam. O que ele está falando?
ele está falando de primícia. O teu primeiro filho, naquela época, tinha que ser dado para servir ao Senhor, não era para ser sacrificado, não, era para entrar e ser sacerdote, amém? Para servir na casa de Deus. O primeiro filho era dado assim. Quando eu cresci, esse meninozinho, eu me lembro que o sonho de todo pai e mãe é que o filho fosse servir na igreja. Lembram disso? Ou para ser padre, ou para ser pastor, mas todo pai e mãe queria que o filho fosse uma coisa assim, né? Lembra disso? Mas isso já é uma herança que vem da Bíblia, porque no Antigo Testamento o primeiro filho era oferecido a Deus para fazer a obra, amém? Hoje nós entendemos como sombra das coisas que a primeira renda que vem ao nosso bolso tem que ser para quem? Para a casa de Deus, amém? Vamos lá. Ser-me-eis homens consagrados, portanto não comereis carne dilacerada no campo, deitá-la-eis aos cães. Carne dilacerada, quem viu lá em Levítico que não pode? Não pode. Aqui é sombra das coisas que viriam. O que é que ele está falando? Coisa imunda. Coisa imunda. Não é que você não pode mais comer aquela carne ou aquela outra. É que hoje eu tenho que me abster de coisas imundas. Amém? Vamos lá. Diga assim: as ofertas devem ser precedidas pela reconciliação. Aquilo que eu falei, leia aí Mateus 5, Mateus capítulo 5, versículo de número 23. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão. Ele não está dizendo para você levar a oferta embora, não. Ele está mandando você deixar no altar e se reconciliar com teu irmão. Amém? O que é que diz mais? E depois volta e apresenta a tua oferta. Entre em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal. Que tribunal é esse? Nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo, amém? Vamos também, aqueles que não passar pelo tribunal, vão passar pelo grande trono branco. Você está se aproximando do tribunal, negão. Olha pro outro, diz assim: ei, tu está ficando velho, está caminhando para o tribunal. Cada dia a mais é um dia a menos. Cada dia a mais é um dia a menos. Cada ano a mais é um ano a menos. Cada mês a mais é um mês a menos. Vai entendendo, esse negócio é mistério, irmão. A gente só gosta de crescer quando a gente é pequeno. Quando a gente já crescer, a gente quer voltar. Aí diz aí, ó: entre em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. Com toda certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Está falando de quê, pessoal? Está falando de que você tem que exercer o ministério da reconciliação. Você tem que ser fácil de reconciliar. Você não pode andar guardando mágoa no coração, né? Entendeu, não? Negócio de mágoa, magoei. Magoou nada, irmão. Vai perdoar que é melhor. Viu? Amém? Quem entendeu isso? Pronto. Então nós entendemos os atributos de Deus em relação à oferta. Qual é o problema? Lá no Antigo Testamento, Deus exigiu que não tinha que ter defeito. O que é que eles fizeram? Apresentaram com defeito. O que foi que Deus fez? Não recebeu. Como é que ele nos doutrina? Que temos que nos apresentar vivos, santos e agradáveis a Deus, como um sacrifício racional. A minha oferta hoje tem que ser perfeita. A minha vida tem que ser perfeita, porque eu estou caminhando para o tribunal, amém? Eu não posso deixar que o meu inimigo me acuse. Quem sabe que o diabo é o acusador? Levanta a mão. Apocalipse 12. Você pensa que não? Ele está só acompanhando e fazendo assim, ó. Ah, mas não entregou a oferta não, prometeu e não entregou. Não entregou o dízimo, é ladrão, é roubador. O diabo está só esperando te acusar, irmão.
prender você em alguma coisa, encarcerar você. Tem gente encarcerada na prostituição, tem gente encarcerada na avareza, tem gente encarcerada na idolatria, tem gente encarcerada na mentira, tem gente morta por causa disso. Eu quero ler mais 2 textos para a gente fechar. Um é Atos capítulo 5. Fala de Ananias e Safira. Me lembra de um casal. Ananias e Safira, veja aí. Ananias e Safira. Vamos lá. Ananias e Safira se combinaram para não entregar o valor da oferta prometida. Eles disseram para Pedro que tinham vendido uma fazenda por um valor, só que eles tinham vendido pelo dobro. E ele combinou com ela e disse: quando tu chegar na frente do apóstolo Pedro, diz que só foi pela metade. Aí ele chegou primeiro que ela, e Pedro, sabendo, porque o Espírito Santo revelou para Pedro, Pedro disse: por quanto vendeste a herdade, a fazenda? Portanto, Pedro disse: por que mentiste ao Espírito Santo? Se tu tivesse ficado com ela, não seria tua? Por que trouxeste uma mentira aqui ao Espírito Santo? Quer dizer, ele não era obrigado a vender, mas se ele vendeu, segundo a orientação apostólica da igreja primitiva, as pessoas vendiam e ofereciam ofertas para suprir as necessidades uns dos outros. Lembra que eu disse isso? Então ele tinha que entregar para que os apóstolos e os diáconos daquela época, que eram os diáconos, os 7 diáconos que tinham sido trazidos, né, para direcionar as ofertas na época, eles tinham que dividir para abençoar os necessitados da igreja. Ele mentiu, não, só foi a metade, para ficar com a metade para ele e aparecer perante o povo. Quando ele ouviu isso de Pedro, Pedro disse: está vendo os pés daqueles homens? Vão te levar para a sepultura. Aí ele caiu morto. Pouquinho tempo depois chega a mulher dele, a Safira: por quanto teu marido vendeu a fazenda? Ela disse: portanto. Por que você combinou com seu marido para mentir ao Espírito Santo? Está vendo os pés desses homens? Levaram teu marido e agora vão te levar para a sepultura também. E ela morreu. Agora, qual é a lição desse texto? Quem é mulher casada, levanta a mão. Nunca combine nada de errado com seu marido. Quem é homem casado, levanta a mão. Nunca combine nada de errado com a sua mulher. Nunca. Mas é meu marido, mas é minha esposa. Não pode combinar o errado. Ah, mas é porque eu tenho que ter concordância. Concordância tem que ter nas coisas certas, nas erradas não. Amém? Às vezes tem um que é avarento e o outro é generoso. Você vai seguir o avarento ou o generoso? Claro que é o generoso. Porque o avarento, ele vai dar conselho ruim. Ele vai reter o orvalho, ele vai segurar a promessa. O generoso não, ele diz: eu creio na promessa de Deus, creio que ele é fiel e que ele vai cumprir. Amém? É assim que nós temos que pensar, irmão, para a gente não perder a bênção de Deus. Tá bom até aí? Vamos ficar de pé, vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Amém. Eu quero convidar você para vir aqui na frente. Vamos falar com Deus agora na perfeição que Deus quer para nós, né? Você aprendeu, agora vamos orar e vamos falar com Deus sobre isso, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.